Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje o programa tem bastante coisa para a gente discutir aqui com vocês, porque saíram os dados do payroll do mercado de trabalho dos Estados Unidos, dados esses que a gente vem falando a semana toda, né, que o mercado estava aí ansioso pela divulgação, então a gente vai trazer essa atualização para vocês. Mas vamos passar aqui por dados importantes do Brasil também, porque a gente teve divulgação do IGPDI, calculado pela FGV, atualização da cesta básica, como é que estão os preços aí da cesta básica no Brasil, nas principais capitais. Mas antes da gente passar por esses assuntos, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje aí os dados da economia norte-americana que já estão influenciando aqui a Bolsa Brasileira, o dólar está aumentando justamente por causa disso. Você tem também os dados, por exemplo, da inflação medida aí pela FGV, pelo IGPDI, tem também os dados da cesta básica, a gente vai repercutir, por exemplo, a questão das offshores, vamos repercutir também as falas do ministro do Trabalho sobre o Uber, né? Mas antes, Débora, a gente vai lá fazer o nosso giro aí pelo nosso mundão, né? Então, hoje a gente tem os mercados asiáticos, a China ainda está, né? Último dia de feriado da China, então a China não está aberta, mas você tem outros locais aí que estão abertos e tem toda essa repercussão aí da situação dos Estados Unidos. Então, como que abriu a Ásia e os mercados europeus, Débora? Olha, até surpreendentemente, André, a Ásia subiu hoje. A gente teve um movimento majoritariamente de alta no continente asiático, ainda os mercados chineses fechados, mas os demais já estão abertos. Quem liderou ali a alta na Ásia hoje foi o Hang Seng, uma bolsa de tecnologia, uma bolsa aí bastante volátil e muito sensível a movimento de juros. Então foi ali até uma surpresa o Hang Seng subir hoje, porque as bolsas ontem, tanto nos Estados Unidos como aqui também, o nosso Ibovespa subiu um pouquinho na quarta, mas na quinta voltou a cair, caiu 0,28%. As bolsas lá de Nova York também tiveram um dia bem negativo e a gente até esperava que o mercado asiático fosse refletir esse movimento do dia anterior de Nova York. Mas a espera pelo payroll, né, já estava ali trazendo tanta expectativa que as bolsas chegaram a cair um pouco antes, né? Então a gente teve esse movimento aí de queda acontecendo de uma forma antecipada. Inclusive ontem a nossa bolsa caiu bastante porque os juros futuros subiram e a gente vai falar sobre isso no final do programa. A gente vai aí falando sobre o nosso Brasil. Os juros futuros subiram por essa antecipação de expectativa pelo payroll que seria divulgado hoje, já foi divulgado, a gente também vai trazer os números para vocês. Então a gente teve esse movimento antecipado ali na Ásia e hoje as bolsas subiram. Então eu vou colocar aqui para vocês os dados do Hang Seng, para vocês acompanharem aqui comigo como é que a gente tem essa abertura hoje, fechamento também. Né? Então a gente tem o Hang Seng subindo 1,58, até uma alta considerável aí no dia. A única bolsa que ficou ali no terreno negativo entre as bolsas asiáticas foi o Nikkei 225. E aí o Nikkei 225 a gente sabe que ele também é bem sensível principalmente a movimentações de Nova York e ele teve alguns também fatores, dados locais, né, domésticos ali, principalmente em algumas ações de tecnologia que sofreram bastante e puxaram o Nikkei 225 para baixo. Ele foi a exceção da Ásia. Mas a Ásia teve um movimento aí majoritariamente positivo, sendo puxado pelo Hang Seng. E aí a gente vê já um spoiler da nossa abertura aí no lado esquerdo da tela, o Ibovespa caindo hoje pela manhã, agora acelerou inclusive as quedas depois da abertura de Nova York às 10h30. O dólar no movimento inverso subindo acima dos R$ 5,20 e o índice de commodities aí em queda também, mostrando essa sensibilidade do mercado de commodities que teve ao petróleo, que caiu ontem, foi aí até para um patamar de $84 por barril. Lembrando que não faz muito tempo que o barril do petróleo estava a $96, né, flertando ali com os $96. Então, uma queda considerável no preço do barril de petróleo e no minério de ferro, porque o mercado principal do minério de ferro fica na China, é da Lian, e a gente está sem essa referência de preços, né? Então, a gente volta a ter negociação no mercado chinês na segunda-feira. Então, até aí, o movimento das commodities está um pouco refém aí de movimentos externos. E a nossa bolsa também, porque hoje a gente não tem divulgação aí de fatores que vão fazer preço na bolsa. A gente fica muito ali sensível e muito realmente refém do movimento que vem do exterior.
Então, hoje um dia para a gente acompanhar de perto, porque deve ser um dia de bastante volatilidade. Perfeito, Débora. Então vamos agora para o nosso Brasilzão, né? Que a gente teve divulgações importantes aqui no Brasil. Para começar, vamos falar aqui do IGPDI, né? Que é mais uma medida inflacionária, mas dessa vez não é uma oficial, né? É uma que a FGV calcula, então é que nem o IGPM, né? O IGPM é a famosa inflação do aluguel, né, que é muito utilizada para reajuste de preço do aluguel. O IGPDI também segue a mesma lógica, né, tem 3 categorias, tem o preço aos produtores, o preço ao consumidor e o preço da construção civil, e você teve um aumento de 0,45% da inflação do IGPDI em relação ao mês anterior. Veio acima do esperado, né, você teve quase que batendo no teto das expectativas, né? As expectativas mais altas em 0,48, mais ou menos, mas estava sendo esperado a mediana de 0,25, 0,27, mais ou menos. A gente tem aqui uma arte para mostrar para vocês o que variou dentro do IGPDI, se foi mais o preço dos produtores, se foi ao consumidor ou tudo mais. Aqui a gente pode ver, para quem não está vendo também, né, que de maneira geral, o IGPDI ele aumentou 0,45% mensalmente, mas ele está presente aí numa queda acumulada no ano de 4,88% e uma queda acumulada em 12 meses de 5,64%. A maior alta registrada foi justamente do IPA, que é o índice de preços ao produtor, né? Então aumentou 0,51% nesse mês, muito puxado por aumento de tarifa de energia, puxado também pelo aumento de combustível, de diesel ao produtor. Então você teve essas categorias, mais então de novo os combustíveis puxando para cima. Então ele está em 2,18 no acumulado no ano, é negativo, né? E ele está em menos 8,83 no acumulado 12 meses. Então a gente teve uma queda considerável do preço dos produtores nos últimos meses e agora a gente volta a ter uma aceleração dele. Aí a gente tem o IPC, que é o mais importante, principalmente se a gente for observar a questão do IPCA, que deve sair na próxima semana, né? Que é a nossa medição oficial inflacionária. Você tem que no mensal ela teve um aumento de 0,27%, puxado também pelo preço dos combustíveis, então gasolina, passagem aérea subiu mais de 8%, então tem um impacto, mesmo a gente sabendo que é um bem de maior luxo, se a gente for pegar, por exemplo, naquelas medidas que a gente mostra de inflação por extrato de renda, ela não vai afetar as pessoas com renda mais baixa, afeta só as pessoas com renda mais alta, mas isso impactou na formação inflacionária aí, medida pela FGV. E você teve a queda no preço dos alimentos, mais uma vez, até vamos falar daqui a pouco da cesta básica, e vocês vão entender aí um pouco essa queda. Ele está no acumulado no ano em 2,51 e no acumulado 12 meses de 4,17. Então, pelo menos essa parte do preço ao consumidor, ela está bem controlada ainda. Você não tem grandes surpresas. É combustível pressionando, a gente teve uma alta dos combustíveis aí nos últimos meses, e alimentos puxando para baixo esse índice. O da construção civil teve um aumento de 0,34, no acumulado no ano ele está em 2,9 e no acumulado 12 meses ele está em 3,49, né? E também muito puxado por alguns bens aí que são principalmente materiais de construção que se elevaram. Então, Débora, o que a gente tem nesse momento é o seguinte: o preço ao produtor crescendo bastante, ele demora para ter impacto em relação aos demais preços, né? Mas o preço ao consumidor ainda bem controlado. Bem controlado ali pelos alimentos, né? O que é uma boa notícia para o trabalhador. E lembrando que a gente tem a divulgação do IPCA e chegando, então aqui já é um termômetro, uma sinalização do que esperar aí para o nosso índice de preços oficial do Brasil, e já trazendo aí algumas expectativas também em relação aos combustíveis, que devem continuar aí puxando a alta, e os alimentos a baixa. Mas um ponto importante aí para a gente continuar no tema, né, que hoje saíram também, na verdade ontem à tarde saíram os dados da cesta básica, que mostrou aí, né, esses dados mostraram que o preço continuou caindo na maioria das capitais aqui do Brasil, né? Então a gente teve até mudança, né, o São Paulo caindo mais uma posição depois de liderar ali a cesta básica mais cara do país por tanto tempo, mas a gente teve queda, né, nas principais capitais, pelo menos na maioria. Né? Foram em 14 das 17 capitais a queda, Débora. Você teve, se eu não me engano, o aumento foi em Florianópolis, em Natal e Aracaju. E principalmente você teve quedas de até 2%, se eu não me engano, São Paulo teve uma queda de 1,93%, então quedas consideráveis. A gente tem o ranking agora, vamos atualizar o ranking, né? Vocês verem qual que é a cesta básica, as cestas básicas mais caras. Florianópolis passou Porto Alegre, que estava em primeiro lugar.
A cesta básica em Florianópolis está custando R$ 747,64. Porto Alegre ainda está com uma cesta básica, teve uma queda, mas ainda está no topo do ranking, em segundo lugar, com R$ 741,71. São Paulo caiu para terceiro lugar, ó, 734,77. Daí vem Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Campo Grande, Brasília, Fortaleza, Belém, Goiânia, Natal, Salvador, Recife, João Pessoa e Aracaju, que é a cesta básica mais barata do Brasil, custando R$ 532,34, né? A gente teve lá também, mostrando lá no dado do Diese, que é quem divulga a cesta básica aqui, que você teve queda na maioria dos alimentos. Você teve alta no tomate, o sempre famoso tomate, né, dos colares, teve uma alta de quase 5%, 4,48%, 4,94%. Você teve alta do açúcar, você está tendo um preço do açúcar, está aumentando nos mercados internacionais, isso daí pode impactar daqui a pouco, inclusive, o preço do etanol. Outro dado para a gente ficar mais atento agora, que o açúcar está sendo a commodity que está mais crescendo. Não sei ainda muito bem porquê, mas o açúcar está puxando uma alta considerável aí nos mercados internacionais, e do café. Todos os demais ou ficaram estagnados ou caíram, como batata caiu, batata, feijão caiu também, farinha de trigo você teve estabilidade, não cresceu nem subiu. Então, uma boa notícia aí, até com isso melhorou, inclusive aquele salário medido pelo Diese, né? Então ele está mais baixo. Então o brasileiro está com maior poder de compra aí na questão dos alimentos. Então esse com certeza é o principal dado econômico, né? Se a gente for pegar a inflação de alimentos, é a melhor notícia que o brasileiro está tendo esse ano aí, principalmente, né? Exatamente. E a gente tem também uma notícia aí para discutir com vocês e passar por aqui, que foi aí a fala, né, do ministro em relação ao Uber, né, porque tem uma discussão em relação, inclusive, à precarização, a precarização aí do trabalho, né, como é que deve ser tratada essa categoria, né, que vem crescendo muito, que são aí os motoristas de aplicativo, que são os entregadores também de aplicativo, como é que isso deve ser tratado. E ontem saiu uma notícia aí que repercutiu bastante, do ministro do Trabalho falando, né, sobre essa uberização, sobre essa economia e essa categoria aí, que gera polêmica, né? É um assunto polêmico. Basicamente ele falou, se a Uber quiser sair do Brasil, que saia, né? E se a Uber quiser sair do Brasil, gente, que saia mesmo. Porque, primeiro que as pessoas acham que as empresas vão sair assim do Brasil, assim, do nada, só por causa que elas foram contrariadas, né? Ah, não, eu vou sair como se fosse fácil largar um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas. Você larga do dia para a noite. Imagina largar um mercado consumidor de São Paulo que deve consumir Uber para burro, que tem mais de 12 milhões de pessoas somente na capital. A gente não está nem falando da grande São Paulo, somente na capital. As pessoas não vão largar. A empresa não vai largar um mercado consumidor desse. Falaram a mesma coisa na Alemanha. A Alemanha falou também, Uber, se você não quiser, pode sair, a gente vai regular e vai fazer com que seja mais digno a vida de um Uber na Alemanha. A Uber falou, vou sair. A Alemanha falou, saia. A Uber continua na Alemanha. Não saiu nada. Continua, se adaptou às novas regras do mercado alemão e está lá bem livre, leve, solta na Alemanha sem problema. E se sair a Uber, o que vai acontecer? A 99 vai crescer. Vai entrar uma outra empresa também que vai tentar, porque esses mercados, gente, é demanda. Você vai ter sempre alguém que vai acabar entrando nesse mercado, porque são grandes empresas oligopolistas, cachorro grande brincando com cachorro grande. Então, vai ter uma empresa que vai entrar e vai pegar aquela fatia de mercado da Uber. Então, eles não vão sair, eles só estão falando isso da boca para fora. Aí, até o ministro fala, o Correio pode fazer isso. Você tem, então, que pode se mudar alguma especialização no Correio, né? O iFood, se ele for um iFood também, se ele falar um dia eu vou sair, vai ter outras empresas, até o próprio Correio pode fazer. Eu acho até bom, né? A pessoa gosta de livre concorrência, né? Vamos aumentar a concorrência, então vamos colocar mais uma empresa. É estatal, mas pode, não tem problema, né? Vamos colocar mais uma empresa. Então, a fala do ministro, para mim, choca as pessoas, mas está certa, ele não vai sair. Então, que eles aceitem as regras de serem regulados aqui, para melhorar a vida, inclusive de quem trabalha com Uber, não precisa ser CLT, né? Mas você pelo menos ter um emprego mais digno, com algumas garantias, algumas seguranças, né? Que nem o pessoal está querendo falar agora, né? Está querendo não ser um trabalhador CLT, mas ser um trabalhador com maiores garantias, né? Então é isso basicamente que eles querem. Então acho que não tem nada demais, né, Débora? Exatamente. Até como está escrito no próprio resuminho da matéria,
a empresa dificilmente ia sair, porque o brasileiro é o mercado número 1, né? Então, se não saiu nem da Alemanha, que é um mercado menor, quem dirá aqui do Brasil? Assim, né? É que toda hora, né? Bilionário usa a desculpa, a gente já vai sair do Brasil se me taxar, mas eles já estão fora, gente. Então, né? Não adianta, eles só choram, mas na hora eles vão ficar. Fiquem tranquilos, gente. E falando em bilionário, a gente também teve o adiamento ontem da APL das offshore, né? Que ganhou esse nome, né? Dos fundos exclusivos e das offshore. E isso também acabou repercutindo bastante no mercado. E o principal ponto, né, que já estava ali no radar, pensando em mercado, foi justamente aquela questão dos juros sobre capital próprio, que também está junto aí nesse bolo. E o mercado acabou ficando feliz com esse, não só adiamento, mas também ali a possibilidade de não discutir os juros sobre capital próprio agora, porque a gente sabe que ela acaba sendo uma despesa contábil, acaba diminuindo ali o montante tributável e quanto aquela companhia vai pagar de imposto. E quem se beneficia muito dos juros sobre capital próprio aqui no Brasil, o principal setor é o setor financeiro, então os grandes bancos. Quando a gente fala setor financeiro de bolsa, a gente está falando grandes bancos. E ontem eles subiram em bloco por causa disso. Eles subiram aí, foram um dos poucos setores que subiram ontem. O financeiro ficou entre eles e as ações também. Então a gente viu Santander Brasil, Itaú ali nas lideranças de alta, justamente porque eles ficaram felizes que vão continuar ainda usufruindo dos benefícios dos juros sobre capital próprio, que devia chamar jabuticaba do capital próprio. Tá difícil essa PL aí, o pessoal cada hora tá achando uma desculpa aí para defender bilionário, né? O fã-clube dos bilionários brasileiros cada dia aumenta mais, né? Então uma categoria aí que está se mostrando bem resiliente nessas 2.500 pessoas, 1.600 famílias aí, né? Então força para esses pobres coitados aí que nunca pegaram um ônibus na vida, né? Mas está difícil passar isso, justamente por causa desse juros sobre capital próprio, que agora sim é fraude. Então, o pessoal está usando isso como meio de burlar a legislação, né? Então, empresta para devolver sob juros e não paga imposto sobre ele, né? Então, é uma maravilha. Vamos ver, né? Porque, se eu não me engano, essa pauta trava outras pautas também, né? Então, vai ter que acabar votando isso mais cedo ou mais tarde. Eles já conseguiram até cair de 15 para 6, né? Então, metade da alíquota que seria cobrada eles conseguiram, inclusive nos fundos exclusivos, né? Mas está difícil sair esse assunto. Ô, Débora, terça-feira que vem a gente vai ter o webinário, né? E uma das coisas aí que pode mudar aí, até o momento aí para a gente já começar a mostrar algumas coisas aí que, por exemplo, você vai aprender no webinário, é quando a gente fala sobre a questão das treasuries nos Estados Unidos e a LTN, né? Então, você inclusive montou um material para a gente, para você mostrar, né? Para quem não sabe, a Débora é a nossa grande especialista em mercado financeiro aqui do ICL, do Investidor Mestre e do mercado de investimentos, né? Então você montou esse material para já dar uma palhinha, um aquecimento aí e mostrar o que vocês vão entender dentro desse webinário. Porque a gente sempre fala aqui, né? Essa semana toda, pelo menos desde sexta-feira passada, a gente está falando sobre as treasuries, né? Que elas estão renovando ali rendimentos, né? Estão renovando, a gente chama de yields isso no mercado, mas aqui eu vou traduzir para vocês como rendimentos. Esses rendimentos eles estão subindo dia após dia. Então, quanto um título lá dos Estados Unidos está pagando, esse valor está subindo aí a todo dia. E aqui a gente vê um movimento interessante, porque essa é uma dúvida muito recorrente da nossa audiência e também dos nossos alunos de uma forma geral. Por que depois que a gente começou a ter cortes na Selic, a gente teve também junto os títulos do Tesouro, sabe aqueles títulos do Tesouro que vocês vão lá na plataforma do Tesouro Direto, algo mais próximo aqui da gente, começaram a subir depois de agosto, né? Então, a gente tem essa dúvida muito recorrente e também pode parecer, quando a gente fala aqui de juros dos Estados Unidos, parece que é uma coisa distante da gente, mas não é. Porque a gente tem, como a gente sempre explica aqui, esse recurso ele tende a fluir para os Estados Unidos quando a gente tem alta no rendimento dos títulos por lá para buscar segurança. Isso faz com que o dólar suba, isso faz com que nossa bolsa caia, isso também faz com que os nossos títulos pré-fixados subam. A gente tem um mecanismo que chama negociação de juros futuros, é um mercado aqui é um mercado de juros mesmo, que são negociadas taxas de juros de qual a expectativa, quanto você acha, quase uma aposta, quanto você acha que vai estar aquela taxa naquele dado vencimento. E aí, dependendo de como você monta suas posições, você pode ganhar com isso,
né, e ter ou perder também, mas você pode aí ganhar com essas expectativas de quando chegar o vencimento, você tem ali aqueles contratos sendo negociados a diversas taxas, enfim. E isso norteia muito o nosso mercado de títulos aqui do Brasil, lá no Tesouro Direto. Então, eu trouxe aqui um gráfico para vocês, eu vou até pedir para colocar em tela cheia, porque aí vocês conseguem ver os números aí melhor. Então, a gente tinha ali os nossos títulos aqui do Brasil, as LTNs, títulos pré-fixados do Tesouro, saindo de um patamar ali entre 11,5 e 12 há 6 meses atrás. Quando a gente começa a ter expectativa de corte dos juros, antes mesmo deles acontecerem, a gente vê que essas taxas começam a cair. Então, as taxas que vocês iam conseguir ali comprar num título pré-fixado começaram a cair justamente porque a expectativa é que a taxa Selic caia e chegue ali a próximo de 9%, só que ela ainda está acima. A gente está falando de janeiro de 25, ela está em 10,98. A expectativa do mercado é que no fim de 24 esteja em 9, então ela ainda está bem acima da expectativa. E o que aconteceu? Né? A gente tem um momento em que os treasuries, né, essa linha branca aí para quem está assistindo, mas para quem está só ouvindo, a gente tem a linha branca também, que são as treasuries dos Estados Unidos, saindo ali de um patamar próximo ali de 4, né, há 6 meses atrás, e chegando a 5,13. Né? Então, a gente vê justamente um ponto, que as treasuries começam a acelerar, e é justamente nesse momento que os nossos títulos também começam a acelerar. Então, a gente começa a ver que eles vinham em trajetória de queda, tem um pico, voltam a cair e agora tem quase uma estilingada para cima, assim, né? Fazem uma pontinha junto com a pontinha lá dos Estados Unidos. Isso acontece justamente porque a negociação dos juros futuros começa a subir, então o mercado começa a achar que por conta da alta nos juros dos Estados Unidos, os juros por aqui podem ficar também mais altos, podem ter cortes mais lentos, e isso faz com que a expectativa dos juros suba. Junto a isso, os títulos do Tesouro pré-fixado também sobem. E a gente vê que esse movimento acontece junto. Eu fiz até um gráfico aqui para vocês, eu vou colocar na tela, um gráfico animado. E aí a gente consegue ver, aqui do meu computador, como é que essas taxas, aqui a gente tem até um pouquinho de distorção, porque elas são taxas que têm ali, né, patamares diferentes. Mas eu vou colocar aqui para vocês como é que fica esse movimento conjunto. Né? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Quando elas sobem juntas e quando elas caem juntas ali. O de cima, que tem a bandeirinha do Brasil, são os títulos pré-fixados. E a parte roxinha aí, que é a linha de baixo, são as T-Notes, né, os treasuries de 2 anos. E a gente vai ver que principalmente a partir, já estou dando um spoiler aí para vocês acompanharem, lá para meados de agosto, a aproximação de setembro, a gente vê que as duas começam a fazer movimentos para cima juntas. Então vamos ver aí esse movimento. Por que isso acontece? Então a gente tem aí as taxas, né, subindo, agora os treasuries já se aproximando de 5% e as taxas aqui do Brasil a 10,5%, né, 10,30%. E aí a gente vai ver o momento que a gente chega próximo de 11%, tá? E é justamente quando as taxas lá dos Estados Unidos começam a ficar próximas de 5%. Então, a gente vê esse movimento conjunto aí das duas bolinhas subindo no... Olha lá, elas começaram a subir. E aí, já finalizando no patamar que a gente está agora. Então, esse é um movimento, né, que acontece aí no mercado de juros e que acaba influenciando a gente, não só no dólar e na bolsa que a gente fala todo dia, mas também nesses títulos pré-fixados. Então, né, para não ficar refém ali de um banco que fala uma coisa, outro banco que fala outra, né, a gente vai dar essa aula aí na terça-feira para vocês serem autônomos e poderem tomar suas próprias decisões independentes e em relação a seus investimentos, né, e não cair nessas ciladas e saber olhar, por exemplo, um Tesouro Direto. Eu e o André vamos estar lá, né, então vamos responder dúvida. Então vai ser um encontro imperdível aí, não se esqueçam de escrever. Perfeito, tem um link aqui embaixo para vocês acessarem, edu1.com.br/mercado aí. A gente vai fazer a chamada de novo aí no final da aula, tá? Mas quem já quiser se inscrever agora, já se inscreve, tá bom, gente? E Débora, vamos então falar do assunto do dia, né? Que é o payroll, né? O famoso taxa de desemprego nos Estados Unidos. E só para lembrar, gente, economistas são seres desumanos em sua grande maioria das vezes, tá? O desemprego está muito baixo, ou seja, tem muita gente empregada e o mercado
não gostou disso, né? Explica um pouco essa história maluca aí, porque, pessoal, explica a cabeça de um economista liberal, por favor, Débora. Economista liberal de mercado, né? Que é isso. O mercado de trabalho dos Estados Unidos está se mostrando aquecido há algum tempo, ele está muito resiliente ali, ele não cai, ele está praticamente nos mesmos patamares há um ano, e o mercado queria que o desemprego subisse, tá? Então é exatamente o que vocês ouviram. O mercado espera que o desemprego suba, que a criação de vagas fique menor, que a renda caia lá nos Estados Unidos, justamente porque eles acreditam que esse é o ponto focal ali do movimento inflacionário, que se esses dados piorarem, né, a gente vai ter uma melhora da inflação e aí o Fed não vai precisar subir os juros. E caso contrário, como foi o que aconteceu hoje, eu vou mostrar para vocês, eles começam a achar, e aí eu estou falando de mercado, de economistas aí de mercado, começam a achar que o Fed vai sinalizar para alta de juros agora, ou já subir os seus juros, e também vai aí manter esses juros elevados por mais tempo para chegar na inflação esperada aí por eles, que é de 2%. Eu vou colocar aqui na tela o primeiro dado que saiu do payroll, que foi o primeiro que mexeu com o mercado hoje, que é justamente a taxa de desemprego, né? Tanto a projeção quanto o desemprego aí real. Então, para quem está assistindo, a barrinha verde é a taxa de desemprego e a barrinha mais clarinha, branca e cinza, é a projeção. E a gente vê que tanto o desemprego como a projeção, eles estão estáveis ali em patamares entre 3,5 e 4. Então, a gente tem alguns meses que ficou em 3,5, outros 3,7, né? Chegaram a 3,8, como foi agora o caso de agosto e setembro. Mas a gente vê quase uma estabilidade ali da taxa de desemprego. E a projeção também variando um pouco. O que aconteceu? Em agosto, a taxa de desemprego foi maior que a projeção e nesse mês também. Então, a gente esperava uma taxa de desemprego de 3,7, ela foi para 3,8, mas ainda assim não mexeu com as expectativas dos Estados Unidos manterem as suas taxas, porque a gente tem um outro dado que saiu junto, que esse é bem importante, que são criações de novas vagas. A gente teve 2 relatórios que saíram essa semana. Criação de novas vagas no mercado de trabalho no setor privado e criação de novas vagas no relatório JOLTS, que é um pouco mais abrangente. E o payroll era o mais esperado porque os outros 2 apontaram para direções diferentes, então o payroll ia ser mais definitivo em relação aí à criação de novas vagas, como é que estão aí os postos de trabalho. E aí o que a gente vê? O mercado esperava 170 mil, aqui está em milhares, está em mil. 170 mil criação de novas vagas, então a projeção era 170 mil, só que foram criadas 336 mil. Muito superior, né? Quase o dobro se a gente fosse pensar. Então, essa expectativa aqui, né, vocês veem que a projeção faz tempo que está sendo não só alcançada, mas também superada. E aí uma projeção que fica em 170 e criação quase o dobro de postos de trabalho, isso mostra um mercado de trabalho ainda aquecido. E aí foi justamente quando saíram esses dados que a gente teve deterioração aí em todas as bolsas, justamente pelo que eu falei, eles esperavam menos postos de trabalho sendo criados, queriam um desemprego mais aí elevado, né? Eu não gosto de falar isso, mas o mercado esperava assim um desemprego mais elevado e também esperava ali uma renda menor. A gente teve aumento também do salário médio por hora, que lá nos Estados Unidos ele é medido dessa forma. Então, a gente teve 3 dados apontando para um mercado de trabalho aquecido e aí o mercado já começou a passar a esperar uma taxa de juros mais alta na próxima reunião. Então, as treasuries, aquelas que vocês viram ali no gráfico que estava passando agora, voltaram a renovar a alta, voltaram a elevar e isso trouxe uma queda generalizada aqui para nossas bolsas. Eu vou até aqui colocar na tela para vocês aqui do meu computador, né, como é que estão as bolsas hoje, porque elas estão todas negativas, né? As que abriram agora, depois da divulgação do payroll, nós temos o nosso Ibovespa caindo quase 1%, e essa queda acelerou depois da divulgação do payroll e depois da abertura dos mercados em Nova York. Mercados em Nova York, Nasdaq e S&P também em queda, dando continuidade à trajetória de ontem. O petróleo aqui no fim, né, que é a última linha, caindo 0,70, então também dando continuidade à queda de ontem, estava em 84 dólares, já foi para 83,50. Então a gente vê também ali um petróleo Brent acelerando as perdas, isso traz aí alguns
alguns movimentos negativos aí para a nossa bolsa. Ontem a 3R Petroleum foi uma das ações que mais caíram justamente por isso. Então a gente tem esse peso grande na nossa bolsa, então o petróleo puxa para baixo e hoje quem ali está sofrendo, assim como ontem, é o setor de consumo. O setor de consumo é muito sensível a juros, então qualquer notícia que impacte nosso mercado de juros, essas ações acabam sofrendo bastante. E também o setor imobiliário, também dá continuidade à queda de ontem, ficaram entre os destaques negativos, porque a gente sabe o quanto a construção civil e o setor imobiliário aqui no Brasil dependem de juros. Então aí, mercados que devem sofrer hoje e dólar renovando aí as suas altas, chegou a bater R$ 5,22 hoje, mas agora opera em R$ 5,18, por motivos que a gente já explicou aqui também. Sextou então, Débora? Vamos sextar então, mas lembrando aqui nos nossos recados, então de novo, gente, voltando a repetir, dia 10 de outubro é o super evento com o Eduardo Moreira, nosso webinário, as 3 regras para investir com retorno, com resultados. As 3 regras para investir com resultado. Clica aqui no link aqui embaixo, já falamos bastante aí hoje, inclusive tivemos um bloco especial para vocês entenderem aí o que a gente vai falar na próxima semana, no dia 10. Então, só clicar no link, já deixa ativado o sininho do YouTube, vai chegar na hora da palestra, ele vai te avisar. E pedir também para vocês continuarem com a gente, né? Porque hoje tem ainda o ICL Notícias 2 a partir das 6 horas da tarde, com a nossa dupla de Chicos, Chico Sai, Chico Pinheiro, e com a Gabi Varela. E logo depois, às 7h30 da noite, tem de novo o Sinapse com o César Caleron e a Robertinha Garcia. Então, gente, programação do CL até as 8h30 da noite. Continuem com a gente aí e sejam felizes. E a partir de segunda-feira, a partir das 7, a gente está de volta para trazer aí notícias e todos os desdobramentos aí, desde o Desperta, ICL Notícias primeira edição, em detalhes, focando aí em algum assunto específico. E a gente aqui, segunda-feira, vocês já sabem, é dia de expectativa, é dia de termômetro, é dia de achar, ver o que o mercado está achando, se ele passou o fim de semana bem ou não. Então a gente tem aí as expectativas na segunda-feira e outros assuntos importantes para tratar com vocês. Então, bom fim de semana para vocês e até segunda-feira. Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, fui sócio do maior banco de investimentos do país e depois de 20 anos de experiência, eu posso te garantir que tem 3 regras básicas que, se as pessoas seguissem, investiriam com muito mais resultados. 3 regras simples e que você pode aprender em pouco tempo. Para isso, eu preparei uma aula que vai acontecer no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder se inscrever e assistir essa aula, que não tem replay, é muito simples. É só clicar aqui em cima ou aqui embaixo no link que vai estar aparecendo para você e rapidamente você vai estar inscrito. Se inscreve agora, participa, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira. Um abraço. Eu sou o professor Ângelo Battistini Marques, sou professor do curso de Metodologias Ativas para a Docência no Século XXI. As escolas, de uma maneira geral, ensino médio, ensino fundamental, universidades, têm falado muito essa questão do uso de metodologias ativas. São muitas metodologias e você, nesse curso, vai ver um pouquinho da razão do porquê que a gente usa metodologias ativas e a gente vai fazer um apanhado geral sobre algumas metodologias, as mais usadas, mais difundidas, que é para você que trabalha como professor, como gestor, como educador, tenha uma noção do que é esse conhecimento que está sendo trazido para dentro da sala de aula. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, como a liberdade de imprensa, estão previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. No inciso 4º da Constituição se diz que o pensamento é livre e vedado ao anonimato, e também está no inciso 9, que trata da livre manifestação da imprensa, né, da expressão da atividade intelectual, e que, fundamentalmente, não há censura prévia. Isso é de fundamental importância. O nosso papel de comentaristas, de juristas e de jornalistas exatamente fazer essa vigilância para que
aquilo que está na Constituição de fato seja cumprido.